Mais Saúde no ar. E no último dia 25 de novembro foi Dia Mundial do Doador de Sangue. Aquela data para reforçar a importância da doação, convidar novos doadores e, claro, agradecer quem já é voluntário. Mas sabemos muito pouco, sobre as funções do sangue no nosso organismo. Por isso, a gente aproveitou a data que passou para convidar a médica hematologista, doutora Andresa Bertolassi Medina. Boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde, obrigada, boa tarde. Para a gente falar um pouco mais do sangue, tanto da parte da doação quanto das doenças do sangue também. Curiosidade para o nosso público aqui do Ver Mais, quantos litros de sangue compõem o nosso corpo? Um indivíduo de tamanho médio, em torno de 70, 75 quilos, tem mais ou menos 5 litros de sangue. E quando a gente não tem sangue suficiente, em quantidade suficiente, quais doenças podem aparecer? Quando nós não temos uma quantidade de sangue, de glóbulos vermelhos, que a gente fala, suficiente, o indivíduo desenvolve anemia. A anemia é uma dessas doenças do sangue, que é uma doença mais comum, essa de aparecer a anemia? A anemia é a alteração do sangue mais comum. A gente tem que lembrar que o sangue ele é composto por diversas partes. Então, nós temos os glóbulos vermelhos, responsáveis pela oxigenação do nosso corpo. Nós temos os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa. Nós temos as plaquetas, responsáveis pela coagulação. E todos os outros fatores do sangue, sais, anticorpos, líquidos, tudo isso fica no sangue. A doação de sangue, para quem já tem o hábito, ela deve ser feita com uma frequência, com uma regularidade? A regularidade permitida para a doação de sangue é a cada 3 meses para homens e a cada 4 meses para mulheres. Antes desse intervalo, não são aceitas doações. Agora, com a chegada do fim do ano, a gente sabe que muitas pessoas fazem recesso, férias, viajam, se ausentam e os estoques baixam consideravelmente. Paralelo a isso também, mais pessoas nas estradas, tradicionalmente mais acidentes de trânsito, que usa muito sangue, o estoque dos bancos. Como fazer para que esse estoque seja mantido, não dê tanto trabalho no fim do ano e possa atender toda a comunidade com qualidade? O ideal é que a gente sempre mantenha uma frequência de doação, Então, se você se tornar um doador voluntário, que você lembre de ser aquele doador de repetição, que quando tiver lá entre 3 e 4 meses, você se programe para ir lá fazer essa doação de novo. Ou você que nunca doou, vá lá, se informe, entre em contato, tem o site também do Hemosk. Se você tem alguma dúvida, posso, não posso, podem entrar em contato com o Hemosk via telefone, via site, tem várias informações, ou alguma rede social, enfim, de hematologista, de bancos de sangue, sempre tem como procurar a informação. Mas acho que o meu conselho seria não se coloque na situação de eu não posso, eu não vou. Se você tem vontade, procure se você está apto à doação. É o melhor caminho, é a melhor maneira da gente manter os estoques adequados, que é um desafio. A gente tem Hemosk aqui em Blumenau, então facilita muito, mas claro, o nosso programa passa ao vivo para todo o Vale do Itajaí, então outros municípios interessados podem se organizar até em grupos para fazer essa doação, Exatamente. Então, em Blumenau tem um hemocentro regional e assim como em outras cidades. Se na sua cidade não tem o hemocentro, você pode entrar em contato com o hemocentro mais próximo e realmente agendar uma doação, agendar um grupo para você vir no horário que for mais adequado e realmente manter os estoques mais altos, porque o final do ano cai bastante. Durante o programa, a gente pediu a participação do público e chegou uma pergunta. Vamos ver. João, qual a idade mínima para doar sangue? Boa, João. A partir dos 18 anos, você pode doar. Entre 16 e 18 anos, se você tem mais que 50 quilos, a doação é permitida acompanhada dos pais. Então, os pais que já são voluntários, que já têm esse hábito, de repente tem aí um adolescente em casa de 16 a 18, indo junto, permitindo a doação, tudo ok, tem que ter mais de 50 quilos. 50 quilos. Então, e aí a partir dos 18 já pode fazer essa doação também lá procurando uma unidade do Hemosk, Isso. Quais são as doenças que impedem uma pessoa de fazer a doação de sangue, doutora?
Existem algumas doenças que impedem definitivamente. Então, se o paciente teve algum tipo de câncer, com exceção de câncer de pele, câncer localizado e câncer de colo de útero, aquele que é bem localizado, mas de maneira geral, qualquer tipo de câncer, mesmo que tratado, mesmo que curado há mais de 5 anos, ele não pode doar sangue. Pacientes com cirrose, pacientes com algumas doenças autoimunes, como lúpus, doença de Crohn, algumas doenças realmente ficam inaptos. Doação de sangue é um ato de muita responsabilidade, de amor com o próximo, né, doutora? Sim, a doação de sangue ela deve ser um ato voluntário, é um ato de amor, mas ela tem que ser um ato responsável. Porque a gente sempre tem que lembrar que aquele produto doado, ele vai para uma pessoa doente, para uma pessoa que precisa receber um sangue de qualidade, né? Um sangue que não tenha nenhum tipo de problema que possa piorar o estado crítico dele. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho de doenças do sangue? Quais são as doenças mais raras, mas que podem aí aparecer? Hematologia de maneira geral, assim, existem algumas doenças muito comuns que são as anemias de maneira geral, né? E existem doenças mais raras, que são os tipos de câncer no sangue. Então, se a gente for olhar num panorama de doenças oncológicas, assim, os cânceres no sangue, eles sempre são mais raros do que os tumores sólidos, que a gente chama. Então, leucemia é mais raro que câncer de mama, linfoma é mais raro que câncer de próstata. Então, de maneira geral, essas doenças que a gente denomina como oncohematológicas, elas são mais raras do que os outros tumores dos outros órgãos. Tem algum exemplo para nos contar aí de doenças hematócitas? Entre as doenças oncohematológicas, né, a mais comum são os linfomas. Né? Depois dos linfomas, nós temos o mieloma múltiplo, que essa semana especificamente está sendo bem discutido e bem notificado, porque possivelmente foi a causa-morte da Rainha Elizabeth. Ah, então tem uma relação aí com existe essa possibilidade de uma doença rara do sangue. Sim, sim. Enfim, alguns tabloides publicaram que um autor muito amigo da família real, né, publicou que a rainha vinha sofrendo de mieloma múltiplo nos últimos meses de vida e que teria falecido por causas naturais. Ela tinha 94 anos, porém era portadora da doença. Então, acho que nos serve de alerta para pensar em alguns sintomas. A hematologia, de maneira geral, ela é uma especialidade que ela não é tão óbvia, né? Então, quando você tem alguma doença associada, uma anemia que não tem causa ou que não melhora, um problema de plaqueta, um cansaço excessivo, uma perda de peso um pouco diferente, febre de origem inexplicada, eu acho que vale a pena investigar, pensando que pode se tratar de alguma doença um pouco mais rara. Então, é importante essa consulta direto com o hematologista. Muitas vezes a gente fica tratando um problema, anemia, trata, repõe ferro, depois vai de novo, né? Um outro profissional, muitas vezes é legal ter o acesso a um profissional especializado para que ele faça um exame com mais qualidade, né? Eu acho que o que é importante é a gente entender o que está errado no nosso organismo. Nosso organismo, de maneira geral, ele é perfeito, né? Ele vai se consertando, digamos assim. Então, quando a gente tem uma anemia, por exemplo, e ela não melhora ou ninguém sabe te explicar a causa, talvez a gente tenha que investigar outras doenças, como, por exemplo, o mieloma múltiplo, em pacientes idosos que têm uma anemia que não melhora com reposição de vitaminas, ou que tem uma insuficiência renal associada, enfim... pacientes que têm o baço muito grande, algumas coisas a gente tem que investigar um pouquinho melhor. Doutora, mais pergunta, reta final do programa, vamos ver se dá tempo. Lígia, pessoas com hipoglicemia e aquelas com diabetes podem doar sangue? Então, a primeira coisa a gente precisa entender qual é a causa dessa hipoglicemia, né? Porque a gente tem algumas causas para hipoglicemia. Diabéticos, de maneira geral, se estão bem compensados, só precisa checar quais as medicações que toma, porque algumas medicações não pode fazer a doação.
mas de maneira geral sim, só precisa checar os remédios. Vamos ver se dá tempo para mais uma? Dá tempo para mais uma perguntinha. Arthur, tem restrição de bebida alcoólica antes de doar sangue? Sim, precisa estar sem ingerir bebida alcoólica, se eu não me engano, por 24 horas antes. Pelo menos 24 Pelo horas menos 24 antes. horas antes. Doutora Andresa, muito obrigada pelos esclarecimentos, médico hematologista, sempre nos ajudando aqui a entender mais as questões do sangue. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.